Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós definiremos a continuidade de funções utilizando o conceito de limite e veremos algumas propriedades das funções contínuas. Recorde que, conforme nós já comentamos, quando nós definimos o limite de f de x para um x tendendo a p, nós estamos analisando o comportamento da função f de x para pontos próximos de p, mas diferente de p, por isso a gente vinha sempre comentando que a função não precisava necessariamente estar definida no p, porque nós não estaríamos olhando em x igual a p, mas x próximo de p ou x tendendo a p. Em muitos exemplos, nós vimos que o limite de f de x para x tendendo a p pode, então, existir, mesmo que a função não esteja definida neste ponto p. Agora, se a função está definida em p e o limite de f de x para x tendendo a p existe, pode ocorrer que este limite seja diferente de f de p. Então, ele pode ser igual ou não a f de p. Por exemplo, se nós tomarmos a função f de x igual a x menos 1 para x diferente de 1 e 1 para x igual a 1, primeira coisa, essa função está definida no 1? Está. Para x igual a 1, a função vale 1. Então, nós temos que f de 1 é igual a 1. Agora, quem é o limite de f de x para x tendendo a 1? Limite de f de x para x tendendo a 1, nós vamos olhar em pontos próximos do 1. Portanto, nós estamos olhando para a função x menos 1. E o limite de x menos 1 para x tendendo a 1 é igual a 0, que é diferente de f de 1. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função que está definida no ponto 1, que o limite de f de x para x tendendo a 1 existe, mas ele é diferente de f de 1. No caso aqui, nós observamos que f de 1 é igual a 1 e o limite é 0. Portanto, quando isso ocorre, nós dizemos que a função não é contínua neste ponto. No caso do exemplo 18, a função não é contínua no ponto 1. Então, assim, nós definimos a continuidade de uma função em um certo ponto P, se a função, primeiro, está definida neste ponto P, segundo, o limite de f de x para x tendendo a p existe, terceiro, o limite de f de x para x tendendo a p tem que ser igual a f de p. Então, note que, para verificar se uma função é contínua em um ponto P, nós temos 3 itens a serem satisfeitos. Primeiro, a função tem que estar definida neste ponto P. Então, se o ponto P não estiver no domínio da função, nós já descartamos, a função não é contínua neste ponto. Agora, se a função estiver definida no ponto P, ou seja, se o ponto P estiver no domínio da função, nós vamos para o segundo item, que é calcular o limite de f de x para x tendendo a p. O limite não existe? Bom, a função não é contínua no ponto P. O limite existe? Vamos para o terceiro, que é verificar se esse limite é igual a f de p. Se satisfaz as 3 condições, então a função é contínua para esse ponto P. Observe que dizer simplesmente que uma função é contínua quer dizer que ela é contínua para qualquer P. Então, nós teremos que verificar isso para um P qualquer, não basta dar um exemplo de um P, isso tem que ser verificado para qualquer P. Agora, mostrar que ela não é contínua, basta verificar que ela não é contínua para um certo ponto, então a gente pode, assim, dar um exemplo, bom, ela não é contínua para um ponto 1, então ela já não é contínua porque ela falha para um ponto. Isso é uma continuidade geral. Agora, mostrar que ela é contínua para um certo ponto, aí a gente pode mostrar apenas neste ponto. Então, por exemplo, dada a função f de x igual a x mais 3, se x maior ou igual a menos 1, e menos x mais 1, se x é menor que menos 1. Nós temos que esta é uma função contínua para qualquer ponto P, ou seja, ela é contínua em todos os pontos.
nós vamos verificar isso, então nós temos que verificar para P qualquer. Então, para P pertencente aos reais, P maior que menos 1, nós teremos que o limite de f de x para x tendendo a P vai ser dado pela função x mais 3, porque nós temos aqui na definição da função que para x maior ou igual a menos 1, a função é dada pela função x mais 3, então como nós estamos com P maior que menos 1, nós utilizaremos a função x mais 3. Agora, limite da função x mais 3 para x tendendo a P, basta substituir, isso é P mais 3, mas P mais 3 é o valor da função no ponto P para P maior que menos 1, então isso é o próprio f de P. Então, nós verificamos que para P maior que menos 1, a função está definida para esses valores que nós podemos observar aqui na definição da função. Então, verificamos o primeiro item. Segundo item, o limite de f de x para x tendendo a P existe? Existe, é igual a P mais 3. Terceiro item, ele é igual a f de P. Portanto, nós verificamos que para P maior que menos 1, a função é contínua. Agora, para P menor que menos 1, de novo, a função está definida para este valor. Segundo, o limite de f de x para x tendendo a P existe? Vamos verificar. Para x menor que menos 1, a função é a função menos x mais 1. Então, o limite de menos x mais 1 para x tendendo a P vai ficar menos P mais 1. Terceiro item é igual a f de P, então também satisfaz. Portanto, a função é contínua para P menor que menos 1. Falta verificar se no P igual a menos 1, a função vai ser contínua também. Agora, o cuidado com o P igual a menos 1 é que, à direita do menos 1, nós teremos a função x mais 3. E à esquerda do menos 1, a função é menos x mais 1. Então, para P igual a menos 1, nós teremos que verificar os limites laterais. Começando pelo limite à direita, nós temos então que o limite de f de x para x tendendo a menos 1 à direita do menos 1, ou seja, por valores maiores do que menos 1, nós temos a função x mais 3. Então, nós vamos calcular o limite de x mais 3 para x tendendo a menos 1 à direita. Isso vai ser menos 1 mais 3, que é 2, que é o valor da função f no ponto menos 1. Falta agora verificar para x tendendo a menos 1 à esquerda. Então, o limite da f de x para x tendendo a menos 1 à esquerda vai ser o limite da função menos x mais 1, porque à esquerda do menos 1, a nossa função é da forma menos x mais 1. Então, menos x mais 1 para x tendendo a menos 1, fica menos 1, que é mais 1, mais 1, isso é 2, que é, de novo, o valor da função no menos 1. Vejam que a função no menos 1 está definida como função x mais 3, e ela é menos 1 mais 3, que é 2. Então, aqui coincide, portanto, o limite para x tendendo a menos 1 de f de x é igual a 2, que é igual a f de menos 1. Portanto, a nossa função é contínua também no menos 1. Como nós verificamos para qualquer P, ou seja, tomamos P maior que menos 1, P menor que menos 1 e P igual a menos 1, então nós tomamos um P qualquer real, nós mostramos com isso que a nossa função é contínua em todos os pontos. Nós podemos observar isso também pelo gráfico da nossa função, então vejam que para x maior ou igual a menos 1, nós temos aqui o gráfico da função x mais 3. Para x menor que menos 1, nós temos o gráfico da função menos x mais 1. E veja que o ponto que nós poderíamos ter a descontinuidade, que é exatamente no menos 1, onde a nossa função muda, a gente consegue observar que ela coincide aqui, portanto, ela cola e não tem nenhum pulo, ou seja, ela é contínua. Nós veremos agora algumas propriedades das funções contínuas. Então, dada fg funções contínuas em um dado ponto P,
Então, a soma de duas funções contínuas também vai ser contínua para este ponto. A diferença, o produto e o quociente serão contínuos. Lembrando que sempre que nós estamos falando em quociente, nós temos que ter o cuidado de não ter zero no denominador. Portanto, f sobre g é contínuo em P, desde que o g de P seja diferente de zero. Nós vamos verificar o último item, que é para o quociente. Para isso, nós vamos supor, então, que o g de P seja diferente de zero. Se g de P é diferente de zero, então f sobre g está definida em P, porque nós temos, por hipótese, que f é contínua em P, ou seja, a função f está definida em P, e g é contínua em P, então a função g também está definida em P. Então, supondo que g de P é diferente de zero, nós temos que f sobre g também está definida em P. Agora, das hipóteses, ou seja, como f e g são contínuas em P, nós temos que limite de f de x para x tendendo a P vai ser igual a f de P, isso vem da definição de função contínua, e o limite de g de x para x tendendo a P também vai ser igual a g de P, definição de função contínua, foi dada que f e g são contínuas. Agora, pela propriedade do quociente de limites, nós temos que o limite da f sobre g de x é o limite da f de x sobre g de x. Limite do quociente é o quociente dos limites. Então, nós temos como limite da f de x sobre o limite da g de x. Agora, nós acabamos de dizer que o limite da f de x para x tendendo a p é f de p, e que o limite da g de x para x tendendo a p é g de p. Então, isso é f de p sobre g de p, ou seja, f sobre g de p. Então, nós verificamos que limite da f sobre g de x para x tendendo a p é igual a f sobre g de p. Nós verificamos os três itens. Primeiro, f sobre g está definida em p. Segundo, limite de f sobre g de x para x tendendo a p existe. E terceiro, é igual a f sobre g de p. Portanto, a nossa função f sobre g vai ser contínua em p, dado que f e g são funções contínuas, ou seja, quociente de funções contínuas também é uma função contínua. A nossa proposição 8 nos diz que toda função polinomial vai ser, então, contínua. Toda função racional é contínua em todos os pontos do seu domínio, lembrando que quando nós estamos com uma função racional, nós estamos com o quociente entre dois polinômios e nós não podemos ter o denominador igual a zero. Por isso, então, nós dissemos aqui que vai ser contínua em todos os pontos do seu domínio, porque nós vamos excluir do domínio da função racional aqueles pontos onde a função tem o zero no denominador. Função seno e cosseno também são contínuas para todo x pertencente aos reais, e função exponencial também é uma função contínua. A proposição 9 nos diz que, dada f e g funções contínuas, tais que o limite da f de x para x tendendo a p é igual a um certo a, e g é contínua em a, então o limite da função g composta com a f de x vai ser igual a g de a, ou seja, o limite da g de f de x, que é a composição g composta com f, vai ser igual a g do limite de f de x para x tendendo a p. Então, nós tiramos aqui a nossa função g fora do limite e ela fica g do limite de f de x para x tendendo a p. Observe que é isso que nós usamos nas propriedades 5, 6, 7, 8 e 9, lá da proposição 3, quando nós começamos a falar em limite, quando nós usamos, por exemplo, limite do cosseno de f de x
como cosseno do limite de f de x, limite do seno de f de x, como seno do limite de f de x, limite do ln de f de x, como ln do limite de f de x, ou seja, nós estávamos trabalhando com alguns casos particulares da proposição 9. A proposição 10 nos fala, então, que se f é contínuo em P e g é contínua em f de P, então a função composta, g composta com f, é contínua no ponto P. Ou seja, composição de funções contínuas é uma função contínua. Para a gente verificar isso, nós podemos observar que como a função f é contínua em P, por hipótese, nós temos então da definição que o limite de f de x para x tendendo a P é igual a f de P. Agora, como g é contínua em f de P, também dado na hipótese, nós temos que o limite da g composta com f de x é igual a g do limite de f de x pela proposição anterior. Isso é, então, g de f de P, porque nós temos, por hipótese, que o limite de f de x para x tendendo a P é f de P, e isso é, então, g composta com f de P, ou seja, nós chegamos que o limite da g composta com f de x para x tendendo a P é igual a g composta com f de P. Portanto, nós verificamos os 3 itens da definição de continuidade. Primeiro, a g composta com f está definida no ponto P. Segundo, limite da g composta com f de x para x tendendo a P existe. E terceiro, ele é igual a g composta com f de P. Portanto, g composta com f é contínua no ponto P. Então, composição de funções contínuas é uma função contínua. Por exemplo, nós vamos utilizar essa informação para mostrar que f de x igual a raiz de x quadrado menos 2x menos 5 é contínua em qualquer ponto do seu domínio. Então, nós utilizaremos as propriedades ao invés de utilizar a definição. Então, observe que a função raiz quadrada é contínua no intervalo de 0 a mais infinito, porque ela é uma potência racional da função identidade, ou seja, raiz de x é igual a x elevado a meio. Função x é a nossa função identidade, então nós temos aí x elevado a meio, é uma potência racional da função x. Portanto, ela é contínua. Agora, pela proposição 8, toda função polinomial é contínua. Agora, a função raiz de x quadrado menos 2x menos 5, observe que a composição entre as funções x quadrado menos 2x menos 5 e a função raiz quadrada. Nós fazemos o quê? Pegamos esta função polinomial e jogamos a raiz nela. Então, nós estamos compondo a função x quadrado menos 2x menos 5 com a função raiz quadrada. Como ambas são contínuas e nós acabamos de verificar na proposição que composição de funções contínuas é uma função contínua, nós podemos concluir que a função raiz de x quadrado menos 2x menos 5 é contínua. Então, note que nós podemos mostrar que uma função é contínua tanto utilizando a nossa definição quanto as propriedades. Nós temos, então, a proposição 11, que nos diz que, dada y igual a f de x, uma função definida e contínua em um dado intervalo i, e seja j igual à imagem de f, se a nossa função f admitir uma função inversa, g igual a f menos 1, que vai, então, de j em i, então g é contínua em todos os pontos de j. Ou seja, função inversa de uma função contínua também é contínua. Com isso, nós conhecemos, então, diversas outras funções que também serão contínuas. Por exemplo, como nós vimos na proposição 8,
Uma função exponencial, que é a função e elevado a x, é uma função contínua. Então, pela proposição 11, a função inversa da função exponencial, que é a função ln de x, também vai ser contínua. Portanto, então, nós concluímos, utilizando a proposição 8 e a proposição 11, que a função ln de x é uma função contínua. Nós definiremos agora a continuidade à direita e à esquerda. Então, dada f uma função definida em um intervalo fechado i igual a um pq, primeiro, se o limite de f de x para x tendendo a p à direita for igual a f de p, nós dizemos que f é contínua à direita em p. Se o limite de f de x para x tendendo a q à esquerda for igual a f de q, nós dizemos que f é contínua à esquerda em q. Note que nós estamos em um intervalo fechado pq, ou seja, contendo o ponto P e o ponto Q. Com isso, se f é contínuo em todo ponto do intervalo aberto PQ, e f é contínuo à direita em P e contínuo à esquerda em Q, então nós dizemos que f é contínua no intervalo fechado PQ. Nós veremos então o teorema do valor intermediário, que nos diz que se f é contínua em um intervalo fechado PQ, e L é um número tal que L está entre f de P e f de Q, no caso onde nós temos uma função crescente, conforme essa primeira figura, ou o L está entre f de Q e f de P, quando nós temos uma função decrescente, conforme a segunda figura. Então, para ambos os casos, existe pelo menos um x no intervalo PQ, tal que o f de x é igual a L, conforme nós podemos notar em ambas figuras. Esse teorema, então, nos mostra por que as funções contínuas em um intervalo são consideradas funções cujo gráfico pode ser traçado sem levantar o lápis do papel, ou seja, não há interrupção no gráfico, não tem pulos nesse gráfico. Ele é traçado de uma forma contínua sem tirar o lápis do papel. Conforme nós podemos observar, de fato, no teorema do valor intermediário, sempre vai existir um x entre P e Q, tal que f de x é igual a L, ou seja, nós não temos pulos nestes gráficos. Uma consequência do teorema do valor intermediário é que se f é contínua em PQ, no intervalo fechado PQ, e se f de P e f de Q têm sinais opostos, nós podemos ter, como no primeiro gráfico, f de P negativo e f de Q positivo, ou como no segundo gráfico, f de Q negativo e f de P positivo, então vai existir pelo menos um ponto C entre P e Q, tal que f de C é igual a zero. Veja que se f de P e f de Q têm sinais opostos, o gráfico terá, em algum momento, que passar pelo eixo x, ou seja, terá algum valor da função sendo igual a zero. Então, vai existir um ponto C, tal que f de C é igual a zero, isso porque a nossa função é contínua, ou seja, ela não tem pulos no gráfico. Por exemplo, vamos verificar a continuidade da função f de x igual a seno de x sobre x para x diferente de zero e zero para x igual a zero no ponto x igual a zero. Primeiro item, a função f de x está definida em zero. No ponto x igual a zero, a nossa função vale zero. Segundo item, limite de f de x para x tendendo a zero,
que é, então, o limite do seno de x sobre x para x tendendo a zero. Lembrando que o limite está olhando em pontos próximos do zero, não no zero, por isso nós tomamos a função seno de x sobre x. Agora, recorde que limite do seno de x sobre x para x tendendo a zero foi o nosso primeiro limite fundamental que nós vimos na aula passada, e ele vale 1. Então, o segundo item, o limite de f de x para x tendendo a zero, existe. O terceiro item é verificar se ele é igual a f de zero. Mas como nós podemos observar, o limite é igual a 1 e o f de zero é igual a zero. Portanto, é diferente, ou seja, a nossa função não é contínua no ponto zero. Nós podemos verificar isso também pelo gráfico. Observe que o gráfico da nossa função f de x tem um pulo no ponto zero, ou seja, ela não é contínua no ponto zero. No ponto zero, ela vale zero, conforme a definição, e o limite de f de x para x tendendo a zero, pela direita ou pela esquerda, é igual a 1, ou seja, a função tende a 1 quando x tende a zero, mas o valor da função no zero é zero. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula 14. Muito obrigado mais uma vez.